Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre o que pregar. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já estamos tratando desde o encontro passado. Essa é uma pergunta feita pelos meus alunos, porque eles têm dificuldade de encontrar o que pregar. Mas hoje eu vou dar mais uma aula sobre este assunto. O que pregar? O texto basilar da aula de hoje está em Gênesis, capítulo de número 6, versículo 13. Leiamos. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Vamos ainda ver o capítulo 7, versículo de número 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé foi o pregador da justiça. Deus falou com Noé dizendo que haveria de destruir o gênero humano, porque com a multiplicação da população, multiplicou-se também a maldade, a injustiça, a violência e a desobediência. Agora o gênero humano estava corrompido. Então Deus resolveu punir com a morte, salvo porventura quem ouvisse Noé, entendesse o projeto da salvação pelas águas, se arrependesse e aceitasse o chamamento para o escape. O apóstolo Pedro vai falar isso na segunda carta. Então vamos ver aqui, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5. Vamos ler a palavra de Deus. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé era pregador da justiça. Noé pregava dizendo: vai cair um dilúvio sobre a terra. Eu estou fazendo a arca. A arca é um meio de escape da salvação para as vossas vidas. Mas não quiseram ouvir. Professor, e quantos anos Noé passou pregando? Nós vamos encontrar essa resposta no contexto, mas é no contexto imediato, que a teologia bíblica vai informar que a Bíblia explica a Bíblia, para começar pelo contexto imediato. Se não encontrar, aí vai num contexto mais distante, ou até em outro livro produzido por aquele mesmo autor. Então vamos ver aqui no capítulo 6, versículo de número 3. Aqui. Vamos ler. Então disse o Senhor, foi Deus: não contenderá o meu espírito para sempre para com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias será 120 anos.
Foram 120 anos pregando a mensagem do juízo e da salvação, juntos, concomitantemente. Então a resposta da pergunta feita no início é: a pergunta é, o que é pregar? E a resposta é: seja um pregador da justiça. Seja um pregador da salvação. Pregue a salvação e pregue a justiça. Pregue o que Deus mandou você pregar. Prega que chegará muito em breve o dia do acerto de contas. Tal como Noé, nós fomos chamados para pregar. Lembrando que esta pregação agora está baseada toda em Jesus Cristo. Ele é o canal para a nossa salvação. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Pregue isto. Pregue isto. Pregue que o salário do pecado é a morte. Pregue o juízo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pregue. Pregue o juízo. Pregue a salvação. E pregue o juízo. Aleluia. Você já sabe o que você vai pregar? Mas, professor, como encontrar na Bíblia Deus falando comigo? John Stott, inglês anglicano, vai te responder. Ouça o texto, leia o texto e escute o texto. Bote o ouvido lá no texto. Leia uma, leia duas, leia três, leia muitas vezes. E o que Deus te disser para você pregar, isto você pregue. Ok? Então chegamos ao final da nossa aula. Lembrando de você que está até aqui comigo, dê o seu like. Comente. Diga bom ou muito bom, ótimo, legal, gostei, gostei muito. E envia para mais alguém, ok? Faça o nosso canal crescer. Se você está aprendendo comigo, Deus te abençoe e você vai me abençoar desta forma. Forte abraço, muito obrigado.